Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em 2 Crônicas, agora 16, versículo 7. 2 Crônicas 16, 7. Abra a palavra de Deus, esse livro lindo, nosso tesouro, esse livro precioso que nós amamos, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que você tenha um feriado abençoado na presença do Senhor, que essa palavra chegue em todos os rincões, em todos os lugares, por todos os lados. Deus venha falar ao nosso coração de forma espetacular. Hoje nós vamos estudar sobre a vida do rei Asa e vamos ver que Asa teve dificuldade de concluir bem e vamos ver o que aconteceu, né? A diferença entre Asa, Davi, Salomão, o final trágico, né, com cada um deles, a diferença entre os dois, mas também aprendendo aqui nesse episódio de Asa, do rei Asa de Israel, que nós precisamos não apenas começar bem, desenvolver uma vida maravilhosa com o Senhor, mas concluirmos bem a nossa vida, a nossa história e a nossa trajetória. Comparando a vida de Asa, comparando com a vida de Davi, comparando com a vida do rei Salomão. Então vamos que vamos. 2 Crônicas 16, 7, o texto sagrado diz: naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu, Asa, confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. E contra ti aqui era o rei Asa. Hanani aqui, o profeta, que repreende Asa por ter confiado nos etíopes, por ter confiado nos líbios, por ter confiado em outras nações, ao invés de confiar no Senhor. Versículo 10 diz: porém Asa se indignou contra o vidente aqui era o profeta, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Da mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Olha só, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado, ou seja, foi um rei que até durou bastante tempo no seu reinado, 41 anos. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi, Jerusalém aqui. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Ou seja, terminou muito mal, infelizmente, confiando nos líbios, confiando nos etíopes, contra o rei da Síria, em vez de confiar no Senhor. Então, vemos aqui Asa sendo repreendido pelo profeta Hanani, e a morte dele, né, sendo trágica, porque confiou também nos médicos. Nada contra os médicos, é claro, os médicos são pessoas maravilhosas, mas aqui no caso, naquela época, os médicos eram encantadores, feiticeiros, na sua grande maioria, né, eram pessoas ligadas ao mundo espiritual, e não confiou no Senhor. Temos que ir no médico, é claro, mas a nossa confiança não pode estar no médico, a nossa confiança precisa estar no Senhor, aquele que é o El Rafa, o Deus que cura. Temos que seguir os procedimentos médicos, é claro, mas a nossa confiança não pode estar em procedimentos, em medicamentos, na ciência moderna, ou em qualquer especialista ou profissional da área da saúde. A nossa confiança precisa estar no
Senhor. A Bíblia diz, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. E esse é o problema, ele não buscou o Senhor. Ele não buscou o Senhor, mas confiou nos médicos. E morreu enfermo, morreu de forma trágica, conforme relata o texto sagrado. Então, infelizmente, vemos que Asa teve dificuldade de concluir bem. Asa é um dos muitos reis do Antigo Testamento que fracassaram em concluir bem sua vida, seu ministério, seu reinado sobre a terra. No começo do seu período de liderança, descobriu este princípio eterno. O Senhor está com você quando você está com Ele. Vou repetir, o Senhor está com você quando você está com Ele. 2 Crônicas 15:2 é o que diz imediatamente isso, né? Imediatamente após o momento em que o rei aprendeu essa verdade do profeta Azarias, ele deu início a profundas reformas nacionais, ou seja, ele foi um reformador na sua época, no seu tempo, né? Deus o usou, claro, em reformas tremendas aqui, mas infelizmente terminou mal. Depois de vários anos, porém, ele voltou para vários padrões antigos de liderança, de antigos reis de Israel, confiou em pessoas ao invés de confiar em Deus. É o que nós vemos aqui em 2 Crônicas 16, de 7 a 12, foi o trecho que nós lemos aqui para vocês. Quando o profeta de Deus o advertiu contra esse padrão, ele ficou irado contra o profeta e colocou o profeta em prisão. E muita gente é assim, tem raiva de profeta, tem raiva de homem de Deus, porque faz as coisas erradas e não quer levar uma exortação da parte de Deus e continua no seu erro e na sua falha. Ele também, diz o texto sagrado, em 2 Crônicas 16:10, ele oprimiu alguns do povo. Olha só, quando você não coloca a tua vida em Deus, tua confiança no Senhor, acaba se embaraçando com as coisas dessa terra, acaba sendo confrontado e exortado por homens e mulheres de Deus, pessoas de Deus, profetas de Deus, muitas vezes te leva, te transforma, né? Transforma a pessoa em um opressor, em um tirano, porque a Bíblia diz que ele também oprimiu alguns do povo. Começa a massacrar as pessoas, maltratar gente, ser grosso, estúpido, violento e coisas terríveis podem acontecer com um coração que se corrompe e se aliena, se distancia de Deus. Então, finalmente, Asa morreu como um líder estéril que falhou em concluir bem o seu ministério, o seu reinado sobre Israel. Asa faz companhia à maioria daqueles que falham em concluir bem. E você, meu irmão, tem falhado em concluir bem? Ou tem começado, feito bem e terminado bem? É isso que nós estamos refletindo hoje aqui, juntos através da palavra de Deus. Muitas vezes o padrão do fracasso se origina de pecado secreto na vida do líder. Vou repetir, muitas vezes o padrão de fracasso se origina de pecado secreto na vida do líder. Como é que está a tua vida interior? Como é que está a tua vida com Deus? Será que você não tem pecado secreto na sua vida? Coisas mal resolvidas, coisas que precisam ser trazidas à luz, confessadas, arrependidas, abandonadas na sua vida? Vemos aqui também um paralelo entre Davi e Salomão. Davi e Salomão, nós vemos um paralelo. Por exemplo, Davi foi um rei ungido, um rei poderoso, um poderoso guerreiro, foi um músico do Senhor, foi um homem fiel e leal ao Senhor. E o maior líder que fez preparativos para o templo. Qual foi o final trágico, né? Aqui, no caso aqui, Davi, algumas tragédias que houve na vida de Davi. Ele foi desleal com alguns dos seus soldados, cometeu adultério, cometeu assassinato na vida de Davi, errou, né, em alguns momentos da sua vida, tentou encobrir o seu pecado, né, quando Betseba se engravidou ali, tentou esconder, e levou o juízo sobre a sua família. Se levou o juízo sobre a sua família, né? Mas graças a Deus se arrependeu, se alinhou com o céu no final da sua vida e continuou ser lembrado como um homem segundo o coração de Deus, o maior líder que Israel já teve, um homem no final da sua vida, um homem fiel, leal, um músico do Senhor, poderoso guerreiro e um rei ungido
do Senhor. Mas teve essas tragédias finais aqui, quase no final da sua vida, que por pouco não desencadeou em concluir bem a sua vida, a sua jornada na terra. Salomão, mesma coisa, também tropeçou aqui. No começo foi um rei ungido, foi um humilde, uma pessoa de coração, foi um construtor do templo que Davi, seu pai, havia sonhado, um templo de majestoso para o Senhor. Teve maior riqueza e sabedoria ainda que Davi, se tornou um grande rei de Israel, expandiu territórios, teve paz nos seus tempos, escreveu provérbios e cânticos. Está aí relatado na Bíblia, o livro de Cantares de Salomão, vemos o livro de Provérbios, vemos o livro de Eclesiastes. Então, todos esses livros são relatos de um homem sábio, com riqueza, sabedoria, humildade de coração, um rei ungido especial ao Senhor. Mas, infelizmente, também Salomão teve um final trágico, né? Desviou o seu coração de Deus ao se envolver com mulheres erradas, mulheres de outras nações, algo que era proibido naquela época, adorou os ídolos delas, desviaram o coração de Salomão e Salomão se deixou corromper com tudo isso, entregou-se à vã filosofia da sua época, pecou de forma egoística contra o Senhor e tentou matar Jeroboão. Nós vemos um homem que ao final da sua vida acabou, né, se perdendo dessa maneira, assim como Asa aqui se perdeu, tá bom? Então, tome cuidado, que o seu final não seja trágico, que você mantenha, né, essas características originais, iniciais da sua vida, você venha perpetuar essas virtudes, essas qualidades, aquilo que Deus foi desenvolvendo ao longo da tua vida até o final. O que nós estamos pensando e refletindo hoje é isso: começarmos bem, vivermos bem na presença do Senhor, em obediência, em fé, em zelo, em temor do Senhor, em lealdade, fidelidade a Deus, e irmos até o final dessa maneira. A vida cristã, costumo dizer que é igual um voo de avião. Não adianta você decolar bem, voar bem, se no final você, na hora da descida, né, for trágica a sua descida, o final da sua jornada, do seu voo, na hora do pouso, ser uma tragédia e destruir todo o avião, as pessoas que estão ali dentro. Não podemos ser assim, jamais. Temos que iniciar bem, decolar bem, voar bem e pousar bem no final da nossa vida, sendo sempre fiéis ao Senhor. Fiéis, obedientes, adoradores leais, humildes, quebrantados, singelos, simples. Temos que manter essas características no nosso coração e não nos perdermos no meio do trajeto, assim como se perdeu Asa, se perdeu num determinado momento a vida de Davi, mas graças a Deus no final se consertou com o Senhor, apesar de ter consequências amargas na sua vida e trágicas. Vemos também na vida de Salomão a mesma coisa, no final se perdeu ali, se corrompeu por causa das mulheres equivocadas, como eu já falei, mas parece, à luz da palavra de Deus, que no final ele escreve o livro de Eclesiastes. Muitos creem que foi escrito nos últimos momentos da sua vida, um livro de reflexão, onde realmente ele cai em si, parece cair em si, parece que realmente se arrependeu e se consertou com o Senhor. É o que nós podemos observar, enxergando implicitamente ali no texto de Eclesiastes, tá bom? Então, comece bem, voe bem no Senhor e termine bem a sua jornada nesta terra. Não adianta começar bem, se perder no meio do caminho e terminar mal, assim como foi Asa, tá bom? Então essa é a nossa reflexão de hoje. Desde já quero mandar um abraço para Solange, né? Queremos mandar para Ivânia Adamo também, querida, preciosa, lá de Moreira Salles, a Laudiceia Struckel, que está aqui conosco também. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração por toda a tua jornada nessa terra. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de paz, que a graça do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família, que o Senhor direcione os teus passos, que o Espírito Santo governe a tua vida, que a unção de Deus te capacite a vencer toda e qualquer dificuldade
e que a graça e a glória de Deus te revista por fora, por dentro, por todos os lados. A presença abençoadora de Deus faça toda a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo aquilo que você colocar às suas mãos, tá bom? Desde já quero agradecer pelo carinho, que Deus te abençoe. Aqui no link de descrição tem todas as informações. Se você sentir no coração o desejo e quiser contribuir conosco, eu te incentivo, seja um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, cuidado de vidas, igreja local, pregação itinerante em vários lugares. Você pode se engajar conosco nesse ministério do Reino de Deus. E desde já nós te agradecemos pelo carinho, pelo afeto, por você estar conectado conosco. Deixa aqui nos comentários da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração, o que o Senhor ministrou na tua vida, através da vida de Asa, através da vida de Davi, através da vida de Salomão, que paralelo você pode trazer para a sua vida e o que você pode aprender hoje, à luz da palavra de Deus, conforme esse trecho lindo de 2 Crônicas 16, 7 até o 14, onde nós lemos aqui esse trecho, extraímos lições para a nossa vida. Então, tome cuidado, não deixe nada oculto. Foi uma das coisas que nós falamos. Um pecado oculto no coração de uma pessoa pode te levar a se perder no meio do caminho, se corromper e, infelizmente, terminar muito mal a sua vida, assim como Asa terminou mal a sua vida, a ponto de perseguir um profeta, a ponto de oprimir alguns do povo. Então não faça isso, conserte a sua vida diante do Senhor, busque a Deus de todo o coração. Olha o que diz Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 9 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o Senhor Jesus nos purifica, nos lava com seu sangue precioso de toda a iniquidade. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube, siga o nosso canal e compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, nos ajude a chegar mais longe, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Às vezes um simples compartilhar de um vídeo pode abençoar a vida de alguém, pode tirar a vida de alguém de um fosso de lama, de perdição, e você foi aquela ponte de amor para abençoar aquela pessoa, enviando esse vídeo, enviando esse ensinamento para aquela pessoa, tá bom? Nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube, estamos também no Spotify, no aplicativo do Spotify. Você abaixa o app do Spotify, se configura lá, tem Spotify grátis, tem Spotify pago, mas vai lá, entre lá, só procurar Igreja Casa na Rocha, tudo junto, ou PR Giovanni, você já vai encontrar o canal do Pastor Giovanni, o canal da igreja, com todos os nossos devocionais, tá bom? Um grande abração. Estamos também no Google Podcast, que é uma outra plataforma muito boa da Google, totalmente de graça, onde você vai ter ali quase 3.000 áudios e vídeos, ministrações ao longo, desde 2007, do Pastor Giovanni, palavras abençoadas do coração de Deus para o seu coração. Tá joia? Um grande abraço, preciosos. Que você tenha um dia abençoado, um feriado cheio da graça, da glória, da unção e do poder de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.